glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. E adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Nos consagramos todo nosso ser a Ti. Nos consagramos todo nosso ser. Consagramos todo nosso ser. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Se está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Nele as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
silêncio, é porque Ele está. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de descer. Então louve, simplesmente louve. Se está chorando, louve. Precisando, louve. Afogando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos e ordena os anjos a contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra alguém dele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus. Você que vai contribuir na casa do Senhor, amém? Fica à vontade. Glória a Jesus. Quero agradecer a missionária Leia, né? Que está aqui conosco, lá de Guaraçuela, com a irmã Edna e a Karina. Olha, tá vendo minha mente? Ô, Glória! Vieram lá de Guaraçu adorar o nome do Senhor conosco aqui nesta noite, amém? Sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, igreja, amém? Eu tenho certeza que as pessoas às vezes querem ver um milagre, quer ver, igreja, o milagre é consequência da nossa fé, da nossa entrega, né? Mas o que vai mesmo levar nós para a glória do Senhor é a nossa obediência, é a nossa salvação, amém? E Deus, Ele tem prazer em abençoar os teus filhos, os filhos dele, nós, né? Com os milagres, e Ele tem prazer mesmo de abençoar. Ele cuida dos filhos dele, né? Mas o que vai mesmo levar nós para a glória, para a salvação das nossas almas, é a nossa obediência, amém? É a nossa busca da nossa santidade, né? Eu sempre falo que a santidade é uma coisa que ela flui de dentro para fora, ela brilha. Santificação é nós preparando o nosso coração para a presença do Espírito Santo, né? O nosso coração tem que estar preparado para o Espírito Santo se manifestar em nós e nós sermos luz, né? Sermos luz, nós transmitimos paz para este mundo tão conturbado que nós vivemos nessa terra, amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então você que vai contribuir, fique à vontade. Irmã Natália também veio lá de Guaraçu, igreja do pastor Neto. Será que o pastor Neto vem também? Fiquei de conversar com ele hoje à tarde, né? Mas não deu tempo, mas amanhã eu falo com ele. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer Jesus, que é o único, viu, igreja? É o único de ser adorado, é o único de ser honrado, né? Glória a Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e
de tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos lá, igreja. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Aleluia. Para Jesus, eu te agradeço. Para Jesus, para Jesus, para Jesus. Ele merece, ele merece. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. As palmas ao nosso Senhor, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Pastor César vai estar com a palavra. Já vamos passar para ele, amém? Que hoje tem a noite de Santa Ceia e vamos sempre estar orando pelos enfermos, que é noite de libertação também, amém? Nós estaremos fazendo, né? A oração da cura e da libertação. Amém? Deus, eis aqui teu servo, eu tenho certeza que ele se preparou, pude ver o preparo dele nesta tarde, na tua presença, e meu Deus de glória, eu tenho certeza absoluta, meu Deus, que nós vamos estar vivenciando, porque meu Deus de glória, o Senhor começou a simplificar, começando pelas nossas vidas, e nós vamos mergulhar na tua obra, fazer mesmo, não que nós não estávamos fazendo, mas agora, meu Deus, com mais preparo, com mais, meu Deus de glória, com mais revestimenta. Oh, xarabalá, surialamanás. Oh, meu Deus, como diz lá em Efésios 6:10, temos que nos revestir da armadura do Senhor para nós lutarmos contra principado e potestades malignas. Temos que estar pronto, temos que estar preparados sempre, principalmente, como diz a tua palavra, meu Deus, na boca do teu servo ali naquela mata, alguns são convidados para adorar, mas alguns são convocados para fazer a tua obra, para executar a tua obra com precisão nesta terra. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está nos chamando para algo mais forte, para algo mais, meu Pai, profundo, e usa da vida do teu filho nesta noite, na tua palavra, para edificar a nossa fé, para que nós possamos nos sair daqui alimentados pela tua palavra, pois é a tua palavra que liberta, é a tua palavra guardada no nosso coração, que vamos, meu Pai, andar em obediência e em santidade nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Soberano Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidos, reunidos em comunhão, adorando o teu santo nome, ó Pai.
Deus glorioso, obrigado por estar mantendo estas portas abertas, obrigado pelos mantenedores, os dizimistas, ó Senhor, os ofertantes. Abençoa todo aquele, ó Deus glorioso, que por obediência, por fé, por gratidão, hoje, ó Deus, se posicionou com o despendimento, ó Senhor, trazendo até este altar da tua oferta, meu Senhor, ó Deus glorioso, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os lares, ó Pai, aqueles que saíram de suas casas, ó Senhor, para ofertar a Ti presença, meu Senhor, tempo da vida deles. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui presente, meu Senhor, com vida em abundância, Senhor. Derrama da Tua palavra esta noite, fala conosco, que o Teu nome continue e permaneça sendo glorificado por meio de nossos lábios. Nós sabemos que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Por isso, Deus, fortalece-nos para que demos continuidade a esta jornada já iniciada por Ti em nossas vidas, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém? Amém. Os irmãos podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. O que a pastora estava querendo dizer é que neste período, e a gente sabe que neste período que nós tivemos aí um curto período, 16 anos que nós temos já de casado, 16 anos que eu assumi juntamente com ela esse ministério. Então, esse curto período de 16 anos, nós sempre tivemos aí divididos com o nosso trabalho, sempre muita luta, muito desgaste, e muito empenho para chegarmos até aqui. E eu acredito que essa fase de romper é que a partir de então nós teremos mais tempo para dedicação a este ambiente, a este lugar, a estas pessoas lindas, Você sai do seu lar, você sai da sua casa depois de ter trabalhado o dia todo. Nós sabemos que você sai para investir tempo, Você vem até este lugar para investir tempo, Ninguém saiu de casa hoje para perder tempo, não é verdade? Nós saímos de casa para investir tempo da nossa vida. Então você quer receber também um alimento saudável, algo que tenha sido consagrado perante o Senhor, e esse momento de dedicação que nós vamos conseguir ter nessa fase de romper agora, daqui em diante, eu acredito que vai produzir muitos frutos, tanto nas nossas vidas, quanto nas vidas de vocês, e nas vidas daqueles que vão se achegar também, amém? Porque quando o corpo ele está mais bem preparado para o cuidado, Deus envia mais pessoas para serem cuidadas, amém? Sim ou não? Sim. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Ester. Glória a Deus. Ester. Depois de Esdras, Neemias, Ester. Pode olhar lá no índice, talvez vocês se lembrem quando nós íamos à escola e nós pegávamos aquelas apostilas enormes, aqueles livros, principalmente no começo do ano, livros novos, e a gente cheirava as folhas para sentir aquele perfume de gráfica, perfume de material novo. Só quem aprecia um bom livro sabe o que é isso, Então, naquele período a gente costumava, muito obrigado, Deus abençoe, nós costumávamos olhar no índice geral, para vermos a página de onde estava a matéria a ser estudada. Então não tem problema você pegar a sua Bíblia, olhar no índice, ver o número da página que se encontra o início daquele livro e ir diretamente até lá. É melhor do que nem abrir a Bíblia, porque assim se você pratica, você vai se habituando, e com o tempo você pega destreza, principalmente quando nós trocamos a Bíblia, como hoje eu estou com uma Bíblia, não é nova, mas é uma Bíblia que eu tenho ela já há muito tempo, só que pouco usada. Eu costumo usar aquela minha outra que está esfarelando. Quem já me viu pregando com ela vai saber de qual eu estou falando. Ela já está se deteriorando, Então eu optei por estar com essa. Quando nós trocamos de Bíblia, nós temos um período de dificuldade para encontrar os livros, com destreza. Aquela Bíblia minha, por exemplo, eu só batia nela, ela já abria o lugar que eu precisava, tá? Era impressionante, não tinha nem que estar folheando ela. Bateu, ela abria. Agora essa daqui, até ela pegar o peso da minha mão, vai um tempo, e até eu pegar também habilidade com
a diferença das folhas, né? Gramatura e tudo mais. Deus é bom. Amém? Deu tempo de todos encontrarem. No livro de Esther, você vai comigo no capítulo 4, que está 2 folhas adiante, talvez na sua 3, se for Bíblia de estudo. Esther, capítulo 4, versículo 14 a 17. Eu vou precisar que você permaneça com a sua Bíblia aberta no livro de Esther, porque eu vou estar explanando aí várias passagens, e eu preciso da sua atenção e eu preciso do seu acompanhamento também na leitura, tá? Então fica com a Bíblia aberta, né? Tem alguns envelopes, você pode pegar e pôr ele para marcar onde estava, se você quiser fechar ela por um tempo, para prestar atenção, amém? Vamos fazer a leitura. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para este momento, para esta conjuntura como esta é que foste levada a ser rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Amém. Então nós estamos vendo aqui uma passagem muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, mas não tenha lido, ou talvez você já tenha lido sobre ela, e hoje nós vamos pensar um pouco sobre este momento em que eles estavam vivenciando. Nós sabemos que é um período do reinado persa, né? Alguns historiadores datam aí entre 460 e 350 a.C. Não sabemos ao certo, né, exatamente essa data, mas o que sabemos é que houve essa historicidade descrita, e nós podemos então refletir que é um período do rei Assuero, né, também conhecido como Xerxes, filho e sucessor do rei Dário. Então quem fez a leitura dos livros anteriores, né, em Esdras e Neemias, vai ver que houve a reconstrução dos muros, e eles também deram uma investida em restaurar o templo. Então o rei Dário foi quem esteve citado ali no livro de Esdras, que é o pai deste rei agora do período de Esther, o rei Assuero. E nós temos de enxergar a fundo, além da historicidade, porque eu poderia ler e pesquisar e trazer um monte de informação aqui que talvez fosse desnecessário para você, porque de conhecimento nós já estamos fartos de conhecimento, estamos estupefatos de conhecimento. As crianças pegam o celular e mexem o dia todo, e elas recebem mais informações talvez do que um rei de 2 séculos passados. Em um dia, muitas informações adentram as mentes das nossas crianças e as nossas, se nós dermos bobeira. Então o conhecimento, ele é bacana, ele é importante, mas ele tem de vir acompanhado do discernimento, da sabedoria e da aplicação. Então eu poderia aqui encher vocês de números e talvez de detalhes em relação a isso, mas eu quero falar de forma profética. Eu preciso que vocês compreendam de forma profética o que quer dizer essa passagem, o que Deus está querendo dizer para nós através desse manifestar, porque houve um manifestar de Deus neste momento descrito, e nós vamos então aprofundar nisso. Nós sabemos, aqui vai falar do povo judeu sendo perseguido. Esther pede ao seu tio que convoque o povo para jejuar. Convoque o povo para jejuar por 3 dias.
3 dias sequenciais, dia e noite, sem comer e sem beber, dia e noite, 3 dias, nem bebais e nem comais, jejuem, porque eu vou interceder em favor do povo. Então havia um decreto para a morte do povo judeu, que estava em terra estranha, estava em terra coordenada pelo rei Assuero, do reinado persa. Então eles estavam fora do seu espaço, do seu ambiente, eles estavam fora do território em que foram criados, da sua nacionalidade, e ali eles passaram a ser perseguidos. Então a estratégia é jejuar, porque por muitas vezes o povo de Deus vai sofrer intensamente nas mãos de opressores, nas mãos dos inimigos de Deus. Então, se nós pensarmos, quem são os nossos inimigos? A Bíblia fala que os nossos inimigos são espirituais. Então, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Então, as pessoas que se levantam contra nós, que tentam nos humilhar, o que a Bíblia fala que eles são? A Bíblia retrata eles como malfeitores. Então, são malfeitores que dão espaço para ser usado pelo inimigo e que acabam se apoderando disso e tentando oprimir o povo de Deus, e nós vamos passar por isso. É isso que eu quero que você entenda esta noite, que não há como fugir disso, de gente falando. Olha só, eu já comentei sobre isso em outras vezes, mas todas as pessoas falam de pessoas, todo mundo, as pessoas falam de pessoas, e você acha que a maioria, que eles vão falar mais bem ou mais mal? As pessoas falam de pessoas, e por isso nós temos que vigiar com a nossa língua, porque a tendência é que falem mais mal do que bem. Nós não estamos imunes a isso. As pessoas vão falar de nós, vão inventar mentiras talvez, ou no deslize, porque não somos perfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Não somos perfeitos, e as pessoas vão encontrar o nosso defeito, onde Deus vai trabalhar, talvez no futuro próximo, mas as pessoas vão pegar esse defeito hoje, e vão nos qualificar somente tendo em vista este defeito, vão querer nos diminuir, isso vai causar opressão, e Deus vai falar conosco na confirmação de que na perseguição a nossa vitória vem por meio da fé, do jejum, do clamor, da oração. A nossa vitória vem por meio da fé, não é pela força do nosso braço. A nossa vitória vem por meio da fé. Ali no capítulo 3, abre ali no capítulo 3, do versículo 1 até o 4. E vocês vão entender o que estava acontecendo, até chegarem aquele momento dela pedir que eles jejuassem. Capítulo 3 de Esther ainda, do versículo 1 ao 4. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim se tinha sido ordenado pelo rei a respeito de Ramã. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram para Mordecai: por que estás transgredindo as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando Mordecai ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então a palavra de Deus vai dizer aqui que neste exato momento, Ramã tinha sido nomeado a um cargo bem elevado aí. Ele queria que fizessem todas as honrarias, se ajoelhassem, beijassem o anel, e aquela monte de coisa que os homens inventam como doutrina.
talvez por aí. E até hoje nós vemos sistemas opressores, onde colocam alguém como maioral e ele quer ser honrado, ele quer ser paparicado, ele quer ser de todas as formas elogiado em todos os cantos. Amã observou, os servos do rei observaram que Mordecai, ou Mardoqueu em outras traduções, não se prostraram. E começaram a questionar o porquê que ele não se prostrava, até que chegou a eles a informação declarada por ele mesmo, de que ele era judeu, e de que ele não se prostraria. Não por rebeldia, mas por obediência à instrução que veio de sua tradição judaica, obediência à instrução que veio de sua orientação de fé. Ele se manteve firme. Aqui vai dizer, depois dessas coisas o quê? Quais coisas tinham acontecido? O que se sucedeu até o ponto de Hamã ser condecorado? Abramos ali no capítulo 1, versículo 10 ao 12, capítulo 1 ainda de Esther. Vamos estudar só esse livro. Vamos entender o livro de Esther. Quando falarem para vocês de Esther, de Mardoqueu, Mordecai, vocês vão saber do que se trata. Capítulo 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Pista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei ficou enfurecido e se inflamou de ira. Então isso havia acontecido. O rei tinha dado uma festa enorme. Por muitos dias havia sido dado um banquete. 180 dias de festa. E por fim, ele reuniu os oficiais e fez uma intensiva para poder fazer um encerramento com chave de ouro. Depois de ter bebido várias, chapado o cabeção, o rei fala: traz a rainha Vaste, traz ela, que agora eu vou mostrar como um troféu o quão formosa é a minha rainha. E ela se negou a ir. A palavra vai dizer que ele ficou extremamente enfurecido. Isso é muito complicado, porque ele vai pedir para trocar a rainha. Esther vai ser escolhida. Olhe lá no capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Capítulo 2, versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens.
E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Agora vocês vão entender que quando ele pede para ela, quando ela pede para ele chamar o povo para jejuar, é porque esse que estava sendo perseguido, primeiramente porque não se prostrou, Mordecai, Mardoqueu, era tio dela, ele cuidou dela, porque na ausência do pai e da mãe dela, ele cuidou dela, zelou dela, e ela também muito formosa. Nessa situação de rebeldia da rainha, o rei pede que passe diante dele outras mulheres, para ele poder escolher a próxima rainha, porque ele iria substituir aquela, por causa da rebeldia dela. Ele iria substituir a rainha Vasti. Então, passando as mulheres que tinham sido separadas, todas virgens, ele olha para Esther e ele escolhe Esther para ser a rainha dele. Coloca ali então a coroa. E passado algum tempo, Amã é posto como autoridade. E Ramã vai perseguir agora os judeus, por causa da atitude do tio da rainha, o tio da nova rainha. Agora se torna um incômodo para a vida daquele que estava ilustre, né? Ministrou o pastor Cris, a estrelinha do reinado. Ele havia recebido elogios do rei e ele achou que agora ele era o cara. Podia perseguir todo mundo, convenceu o rei decretou que os judeus seriam perseguidos. E aí presta atenção o que vai acontecer, porque o povo de Deus deve buscar a ajuda de Deus. O povo de Deus, quando está perseguido, não deve buscar a ajuda do homem, não deve buscar apoio político, não deve tentar convencer outras pessoas de que ele está certo. O povo de Deus, quando é perseguido, tem que clamar ao Senhor, tem que buscar a ajuda de Deus, permanecer fiel a Deus, apesar de todas as provações, os sofrimentos. Acredite, você sofreu até hoje? Eu sei que sim. Em algum momento da sua vida você sofreu. Até o dia de hoje você deve ter alguma história de sofrimento. Não sei como foi a sua saída disso. Qual é a sua história de vitória sobre essa situação? Mas se ela ainda não foi vencida, hoje Deus entrega a estratégia. É na oração, é na perseverança, permanecendo fiel. Olhe lá no capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, haviam entre os judeus grande luto. Havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Eles não se revoltaram, eles não se rebeliaram. Eles foram diante de Deus. Eles foram se humilhar diante do Senhor. Eles sabiam que a morte estava próxima. Eles sabiam da perseguição. Nós temos de ter a convicção de que o Senhor derrotará todos aqueles que oprimem o seu povo. O Senhor irá tirar o seu povo de estado de humilhação. O Senhor é o nosso guarda. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que nele há. O nosso Senhor, o nosso Deus é Deus de justiça, é Deus de misericórdia, é Deus de graça, mas é Deus de justiça. A palavra diz que a vingança deve ser depositada nos pés do Senhor, porque nós não podemos ter sede de vingança. Se houver situação de vingança, tem que ser depositada como arrependimento nos pés do Senhor.
Se houver um pingo de vontade de vingança, tem que ser depositada aos pés daquele que converte tudo em amor, converte a frustração em vitória, em realização, aquele que converte a perseguição em honraria. É o nosso Senhor quem nos justifica, é o nosso Senhor quem nos restaura, é o nosso Senhor quem tirou o povo do Egito. O povo sendo humilhado no Egito fala: nós queremos sair para adorar a Deus. Faraó diz: o quê? Que adorar a Deus? Vocês estão sem nada para fazer, vocês estão desocupados. Dobra o serviço desse povo. Esse povo quer ir adorar a Deus porque eles estão desocupados. Dobra o serviço desse povo. E aí Deus vai dizendo: é desse sistema de escravidão que eu vos liberto do sistema de escravidão, porque há tempo para todas as coisas. Nós sabemos da palavra do Senhor, diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas nós não podemos ser escravos do trabalho, escravos do dinheiro. Nós estamos aqui para servir a Deus, acreditar na provisão divina, buscar a ajuda do Senhor, porque o Senhor derrotará. Prepara, Senhor, uma mesa diante dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Deus preservará o seu povo em todos os períodos de opressão. Deus irá nos preservar. Deus irá nos preservar. Deus não quer que nenhum de nós venhamos nos perder por causa da aflição. Deus quer para nós a paz que excede todo entendimento. A promessa de Deus é que haja vida, e vida em abundância, vida com fluência. O Senhor disse: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para o aprisionamento. Foi para a liberdade do aperfeiçoamento na palavra, liberdade da adoração, liberdade da oração, liberdade da comunhão, liberdade no avanço espiritual, crescimento do mundo espiritual. Foi esse o propósito de Deus, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, porque Ele vai nos preservar. Olhe lá no capítulo 7, a confirmação no capítulo 7, do 1 até o 9, que eu vou ler um pouco extenso o texto, mas preste atenção que você vai entender o que fez Deus por este povo. Olhe só o que fez Deus por este povo. Então o rei está num período de grande festa, 180 dias, o rei está festando, e nos últimos dias, na última semana, ele fala assim: tragam, depois de ter bebido muito vinho, ele fala: tragam a rainha Vasti. Ela diz que não vai, ele fica revoltado, ele diz que vai trocar a rainha. Passam-se as virgens, dentre elas ele escolhe Esther, sobrinha de Mardoqueu. Depois disso ele nomeia Ramã, e Ramã quer que todo mundo se proste, todo mundo dobra o joelho, e Mardoqueu não se prostra, não dobra o joelho. Eles perguntam o porquê daquilo, ele fala que é judeu. Ramã chega até o rei e pede: vamos matar todos os judeus, vamos matar os judeus, porque eles não obedecem o seu decreto, rei. Esse povo não obedece o seu decreto. Ramã vai e manda construir uma forca de 50 côvados, em torno aí de 20 metros, 22 metros, tanto faz, é uma forca, é para matar, não importa o tamanho, se é para matar é armadilha. Ramã fala, pede e ordena que seja construída essa forca para Mardoqueu. A ideia dele é que Mardoqueu vai ser morto. Eles não sabem ainda que Esther também é judia, eles não sabem ainda que ela é sobrinha de Mardoqueu. Veja o que vai acontecer aqui no capítulo 7. Veio, pois, o rei juntamente com Ramã para beber com a rainha Esther. O rei, o perseguidor, e a intercessora pelo povo perseguido, porque Esther vai interceder pelo povo perseguido, pelo povo dela. Preste atenção.
Veio, pois, o rei, juntamente com Ramã, para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei para Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? Diga-me, e se te dará o que desejas. Cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como os servos e como as servas nos tivessem vendido, eu calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse para a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a lhe fazer o mal? E respondeu Ester. Eu imagino ela apontando para Ramã, né? Porque eles estavam os três. O adversário, o inimigo é esse mal, Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei. Presta atenção. Versículo 7. Versículo 6, o final. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida para a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E tornando o rei do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para enforcar Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai Ramã nela. Então, para você que está acompanhando exatamente a trajetória desta experiência vivenciada e declarada historicamente aqui para nós, você vai ver que ela se assentou com o rei e com o perseguidor. E o rei pergunta para ela: o que você quer de mim? Pode pedir até metade do reino. Olhe como ela era amada pelo rei. Ela vai dizer: a minha vida, eu clamo pela minha vida. E aí o rei vê que ela é daquele povo que Ramã estava querendo matar. Eu te clamo, ó rei, pela minha vida e pela vida do meu povo, porque montaram uma armadilha e estão querendo nos matar. E Ramã ficou perturbado perante o rei e a rainha. No versículo 6 diz que ele ficou perturbado, e o rei, furioso, se levantou e foi para o jardim do palácio. O rei saiu do ambiente, Ramã ficou com a rainha. A palavra vai dizer que quando o rei voltou, Ramã, eu acho que ele tinha desmaiado, não sei, diz que ele estava caído sobre o divã. Quem aqui sabe o que é divã? Sabe o que é divã? É como se fosse aquelas camas que tem uma borda de poltrona. Então ela tem uma borda de poltrona e depois ela vira como se fosse um sofá, que geralmente é usado em consultórios de psicologia, para a pessoa deitar e ficar bem confortável. Então a rainha estava no divã e Ramã tinha caído em cima do divã e o rei entrou. Então, como se não bastasse ela clamando pela vida dela, porque é claro, Ramã tinha sido levantado como cargo de confiança do rei.
Amã tinha sido posto o cargo de confiança do rei. E para que tudo se concretizasse da maneira que Deus queria, para que fosse perfeito, não teve só o amor dele pela rainha, não teve só o risco de vida da rainha, mas teve também o abuso contra a integridade do rei como rei. Como é que o cara vai deitar no divã da rainha? Ah, desmaiou, não sei, estava caído no divã da rainha. E o rei então, aí foi o fim. Aí foi o fim. O rei pergunta: por acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Está querendo abusar da minha esposa na minha casa? A palavra diz que o rei nem deu a ordem, o rei só disse isso. E cobriram já o rosto de Ramã. Igual vocês verem aqueles vídeos que eles, nos Estados Unidos, eles levam a pessoa para execução, eles põem um capuz, né? Então ali, o rei nem deu a ordem da morte dele ainda. E os servos do rei já sabiam o que iria acontecer com ele por causa do abuso. Geralmente pessoas que lhes é dado muito poder se tornam abusadas, principalmente contra o povo de Deus, que o povo de Deus é humilde, pelo menos deveria ser, ou pelo menos diz que é, e isso é cobrado do povo de Deus. Então as pessoas passam a perseguir o povo de Deus, e às vezes até falam: mas você não é crente, mas fazem piadinha. E aí eu vejo o Senhor livrando o povo do perseguidor, e não só isso, castigando o perseguidor para que sirva de exemplo. Nossa vontade não é que ninguém seja, nossa vontade não é que as pessoas sejam castigadas, a nossa vontade é que as pessoas se convertam, que as pessoas morram para si mesmo, como aconteceu conosco. Ei, você quer ver a pessoa pagar por estar te oprimindo? Clame a Deus que ela se converta, clame a Deus que ela tenha que passar por tudo aquilo que você passou, porque só quem teve que negar a si mesmo sabe o peso que é isso, sabe o fardo que é isso. Só quem tem que olhar para dentro de si e se confrontar com os seus erros, com as suas falhas, sabe o que é isso. Todos os dias nós olhamos para dentro de nós e enxergamos necessidades de mudança, e só quem guerreia e não segue o fluxo, só quem guerreia sabe o que é guerrear todos os dias contra a carne. Se tem alguém que te oprime, se tem alguém que te constrange, comece a clamar a Deus que converta esta vida. O povo de Deus tem que celebrar com fidelidade as maravilhas do livramento. Fidelidade, lealdade, protegermos uns aos outros. Gente, nós estamos aqui. Nessa semana eu tive a oportunidade de conversar com um senhor que disse assim: eu fui para a igreja e eu não consegui parar de beber, e as pessoas de dentro da igreja começaram a me zoar e dizer que como é que podia eu ser crente e estar bebendo. Ele disse isso para mim. E eu parei de ir na igreja porque eu não conseguia parar de beber. Agora eu só vou no bar, ele disse para mim. Então, é claro, eu sei muito. Ali a gente fica encurralado, né? Ali fica, se vê cercado. Eu disse para ele que, e talvez se você não concorde com isso, você precisa pensar sobre isso, porque essa é a visão deste ministério, dessa obra. Eu disse para ele assim que eu preferia vê-lo
vindo à igreja e depois indo no bar, do que indo só no bar. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e é pelo testemunho, pela testificação daqueles que ficam de pé, que aqueles que estão caindo se levantam. Então o nosso propósito é estender a mão para aquele que está fraco, o nosso propósito de estar forte é estender a mão e socorrer, não pisotear. O nosso propósito de estar em santidade é transbordar a santidade para aquele que está em guerra, para aquele que está em luta, aquele que não consegue abandonar o pecado, tem que continuar perto de nós, porque talvez o mistério de Deus seja esse. De repente o processo de Deus para ele é diferente do que foi com nós, ou talvez até pode ser igual foi com a gente, porque eu mesmo não mudei do dia para a noite, não. Eu era muito ruim para conseguir mudar do dia para a noite. Houve um processo longo, e eu glorifico a Deus pelas pessoas que não me expulsaram do meio dos santos, porque vagarosamente eu fui sendo santificado, vagarosamente eu fui vendo que o meu caminho não era bom igual deles, o caminho meu só levava à ruína, era só prejuízo, dor de cabeça, problema. E eu via eles sorrindo, e eles também tinham problemas, é claro, mas permaneciam, perseveravam, aquilo eu achava maravilhoso, então eu continuava, até que um dia Deus fez aquilo que eu falei na mata, que uma boa parte das pessoas são convidadas, agora uma outra parte é convocada. Então chega uma hora que Deus convida, e de repente Deus convoca. E aí, se você corre disso, se você foge disso, quem não obedece uma convocação acaba sendo punido. Punido por Deus, não punido pela vida. Porque só em Deus há vida em abundância. E se não tem vida em abundância, o que sobra? O resto. Então o resto que sobra passa a oprimir. E aí vira uma vida de sofrimento e não entende por quê? Porque foi convocado. A palavra de Deus diz que nenhum daqueles que põe a mão no arado, que se propõe a fazer a obra de Deus e olha para trás, é digno da obra de Deus. Então o Senhor quer isso, o Senhor quer colocar dignidade, o Senhor quer dignificar o homem, o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos fazer andar de cabeça erguida, o Senhor quer nos preencher de autoridade. Então não importa como você está vivendo, o que importa é você perseverar, você continuar. Acredite, o momento da vitória vai chegar. O Senhor declara vitória para todos aqueles que nele creem. Ele diz: nenhum daqueles que o Pai tem me dado eu abrirei mão. Eu não abrirei mão de nenhum daqueles que o Pai convocou. Eu não abrirei mão de nenhum daqueles que atenderam ao convite, porque o Senhor vai convidando, a pessoa vai atendendo. Aí Deus vê que nele há fé, porque só atende ao convite quem tem fé. Só atende ao convite quem tem fé. E aí Deus fala: deste daí tem fé, vou fazer frutificar, vou começar a aumentar a exigência. Aí Deus vai aumentando a exigência, porque aquela fé é para ser produtiva, não é para desperdiçar. Aquela fé é para ser produtiva. Deus sabe que tem pessoas lá fora sofrendo, por isso Ele quer te levantar para socorrer. Deus quer te levantar para socorrer. Socorridos para socorrer. Nós vamos enfrentar as provações e vamos rir de tudo isso lá na frente, porque Deus é Deus de vitória, Ele é a própria vitória. A palavra diz que a própria vitória habitou em nós. O Espírito Santo de Deus escolheu as nossas vidas para fazer morada. Esse é o projeto. Fico muito feliz de você estar atendendo ao chamado de Deus e ouvindo a palavra da convocação. Chega o momento para todos. É um processo.
processo. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem na pé. Eu quero orar por todos vocês. A pastora vai me ajudar na oração do mistério. Depois da ceia. Você lembrar então? Glória a Deus. Pedir para o diácono Renan e o pastor Cris servir a ceia para o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que vai cear essa noite, fale com Deus sobre esse momento de intimidade. Porque a ceia é justamente isso, é uma declaração de que você crê no corpo de Cristo, você crê no mistério da comunhão. A ceia é uma confirmação daqueles que creem no mistério da comunhão. A palavra vai dizer que na noite da ceia, em que Jesus estava ministrando e celebrando, pode passar, até mesmo Judas comeu, até mesmo Judas participou. Então, não se veja excluído dessa possibilidade de fazer parte do corpo de Cristo. Quem aqui ainda não é batizado? Dá um sinalzinho assim. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aí com as mãos coçando para fazer uma festa de batismo. Eita maravilha. Glória, olha, a mão está coçando para fazer uma festa de batismo. Assar uma carne, glorificar a Deus pela vitória que Ele vai entregando. Glória a Deus, aleluia. Então você que recebe o chamado de Deus e a confirmação de Deus no coração para o batismo, se programe. Se programe. Fale conosco, fale com a pastora. Eu te dou a certeza de que vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Amém? Então abre assim, pegar o seu pãozinho. Às vezes ele gruda a tampa aí, mas fique tranquilo. O irmão Renan lavou a mão. Lavou a mão, né, irmão? Para preparar, né? Glória a Deus. Gente, da mesma forma que nós vimos ali que o povo de Deus foi perseguido, nós não podemos cair na tentação de perseguirmos o povo de Deus, tá bom? Não persiga ninguém, nem os pagãos, nem aqueles que optaram ainda por não obedecer a Deus, por não acreditar em Deus. Não persiga ninguém, não perca seu tempo. Isso vai causar conflito só para você mesmo. Eu vou dar um testemunho de um senhor que eu cuidei. Para quem não sabe, eu trabalhei na enfermagem por 19 anos. Eu cuidei de um senhor que ele era agricultor de laranjas. Então ele tinha uma agricultura de laranjas, um laranjal enorme, e ele passava veneno lá para matar as pragas. E o veneno, muito provavelmente foi o veneno, porque ele era muito novo, desarrolou um câncer nele, no intestino, um câncer muito forte, fatal. E ele disse assim, o veneno era para proteger as laranjas e acabou me matando. Então o veneno, pelas mãos que ele passa, ele deixa vestígio. Então nós estamos aqui para distribuir vida e não veneno. Amém? Vida e não veneno, tá bom? Então, sempre que você tiver alguma coisa boa para falar de alguém, fale o quanto antes. Não espere ele morrer para falar depois lá no velório. Fale agora. E sempre que você tiver uma coisa ruim para falar de alguém, se cale. Ore a Deus. Faça assim com o seu pão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui partilhando deste pão que simboliza o corpo de Cristo. Como o Senhor disse naquela ceia, né, Pai?
que nós deveríamos analisar, Senhor, quais têm sido as nossas escolhas, nossas decisões, e buscar mudança se houver algo errado, e buscar, ó Deus glorioso, o crescimento, buscar o fortalecimento do Senhor, porque, ó Deus, se há algo de bom em nós, é que vem do Senhor, porque nós mesmos, Senhor, nessa nossa natureza humana, esse coração enganoso, nós não teríamos a condição de produzir nada de bom se não fosse o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor derrama força, é o Senhor quem transforma. Deus, obrigado. Se há algo de bom, isso deve ser posto no teu altar, ó Deus, em reconhecimento da tua grandeza, e se há algo de ruim, também deve ser posto aos teus pés, ó Deus glorioso, para a transformação e a testificação de que tu és o Deus santo, e no Senhor não há dolo. Aonde o Senhor opta por santificar, é o Senhor quem justifica, regenera, é o Senhor quem reconstrói, quem restaura. E por isso, neste momento, Pai, nós te glorificamos pela oportunidade desta comunhão. A palavra diz que naquela noite o Senhor partiu do pão e orou, dando graças. Obrigado, ó Deus, por este momento que nós temos juntos e crescimento que nós temos em Ti, em nome de Jesus. Podeis comer do pão, amém? A palavra diz que, semelhantemente, depois de ter partido o pão, ele tomou do cálice e orou, dizendo: este é o cálice da nova aliança, aliança que é feita em Cristo por vós, por nós, aliança que é feita em Cristo para produzir vida e vida em abundância. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado pela oportunidade, sempre na oportunidade, sempre há uma oportunidade, Senhor. Ó Deus glorioso, nesta semana eu estudei muito, meu Senhor, sobre o pensamento que não muda o pensamento. O que muda o pensamento é a atitude. Então, se você tem um pensamento ruim, aí, ô crente, olha só, homem de Deus, mulher de Deus, se você tem um pensamento ruim sondando a sua mente, não adianta ficar pensando sobre este pensamento, isso não vai mudar o pensamento. O pensamento não muda o pensamento, é atitude, é atitude. Então, se há algum pensamento ruim, mate ele, transforme ele com atitude. Levanta e guerreia em nome do Senhor, ou então dobra o joelho e guerreia em nome do Senhor, porque a atitude muda o pensamento. Ó Deus soberano, e nós te agradecemos, ó Pai, porque a sua atitude, ó Senhor, perante a tentação do inimigo no deserto, fez com que o inimigo fosse embora. Dai-nos esta vitória, Senhor, e dai-nos a vitória de termos a atitude da autoridade do Teu Santo Espírito, para vivermos cada vez mais em comunhão no crescimento da Tua Santa Presença, em nome de Jesus. Podeis beber do cálice, amém? Pessoal que pudesse colocar de joelhos, vamos orar ao Senhor. Será uma oração de clamor e gratidão. Oh Deus, este é um altar de liberdade, não é um altar de religião. Porque a Tua palavra diz que a verdadeira religião é atentarmos para os órfãos e as viúvas, estender a mão, socorrer o órfão e a viúva. Essa é a verdadeira religião. Ó Deus glorioso, este altar é de liberdade espiritual e crescimento. Por isso, ó Senhor, eu te peço, todas as pessoas que não cearam nesta noite, seja por qual motivo for, convença elas de que elas são dignas de participar do corpo. No Senhor elas são dignificadas, é o Senhor quem dignifica, na fé, ó Senhor. Mas sabemos que não é por obras que somos salvos, e sim por fé. Essas pessoas que vieram aqui é porque têm fé, Senhor. As pessoas só adentram um lugar desse porque acreditam, estão buscando conhecer mais do Senhor. Então visita, Pai, visita, Senhor, visita, traga mais vezes os visitantes,
Visita o visitante, ó Deus. Ei, meu Pai. Fortalece, Senhor, aquele que não Senhor, preenche ele, meu Senhor, para na próxima vez ele participar da ceia, da celebração, na liberdade do Teu Espírito, Senhor, na liberdade do Teu Espírito. Nenhuma doutrina humana vai interromper a comunhão, nenhuma invenção ou invencionismo da terra vai interromper a comunhão celestial que nós estamos vivendo aqui. Comunhão celestial que nós estamos vivendo aqui. É uma aliança espiritual, ó Pai. Não é aliança da carne, porque a aliança da carne não é infinita. Quando morre, a aliança da carne acaba. Até mesmo o casal, o cônjuge está livre para se casar de novo. Quando a esposa ou o marido vem aparecer, ó Deus, porque a aliança da carne, ela acaba. Agora a aliança espiritual não. Nós estaremos juntos, ó Senhor, até depois do fim, ó Pai. Este momento, meu Deus glorioso, que o Senhor nos propicia, este momento que o Senhor nos propicia, ó Deus, é momento de grande valia, é momento de transbordo, é momento de, ó Deus glorioso, condecorarmos a Tua presença. Este momento, meu Senhor, é momento de romper em fé, de romper com aquilo que atrapalha, ó Deus glorioso. Este momento, meu Senhor, é momento de encorajamento. Aqui não há apedrejamento, ó Senhor, aqui não há apedrejamento, não há envergonhamento, aqui é lugar de encorajamento, meu Senhor. O Teu filho, a Tua filha que está pedindo por força, aquela força que eu não posso dar, meu Deus, aquela força que só o Senhor pode dar. Transfere, meu Senhor, transfere, meu Senhor, transfere, meu Senhor, ó Deus, no mundo espiritual, tocando neste Teu povo. Estende as Tuas mãos, eu te clamo, estende as Suas mãos sobre nossas cabeças e proclama a bênção, proclama a vitória, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. A carnalidade não tem poder para prevalecer quando o Senhor dá ordem, quando o Senhor manda, as nossas vontades se diminuem, porque Tu és Deus soberano, ó Pai. Então visita aquele que não está conseguindo vencer algo, fala assim para Deus: Pai, eu não consigo vencer isso, mas eu permito que o Senhor toque nesta área. Você que não está conseguindo vencer, confia aí, ó, confia no cara que foi difícil, hein? Confia, o pregador aqui foi difícil, hein? Deu muito trabalho, confia no que eu estou te falando. Diz assim para Deus, você que tem uma situação e não consegue vencer, diz assim para Deus: Pai, até que eu não consegui vencer isso, mas eu permito, eu dou lugar, eu abro a porta para o Senhor fazer do seu jeito, Pai. Abre a porta para Deus fazer do jeito dele, porque a nossa carne põe medo. A nossa carne põe medo da mudança. A nossa carne põe medo de abandonar certas práticas. A nossa carne fala: você não consegue nada. Por isso, sabendo que não consegue mesmo, abre a porta, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei contigo. Deus quer oferecer comida saudável, alimento saudável. Deus quer oferecer. Obrigado, Jesus, por este povo lindo, por estas mulheres guerreiras, estes homens valorosos, que mesmo depois de uma semana tão puxada, se dedicaram a vir até este lugar e confiaram conceder tempo da vida a este que dá a palavra no microfone. Muito obrigado, Senhor. Abençoa teu povo em nome de Jesus. Este é o meu humilde clamor, com a autoridade do Espírito, em nome de Jesus. Você entendeu a palavra do Senhor? Sim ou não? Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Vou estar passando para a pastora, nossa pastora querida, fazer o encerramento. Eu estou à disposição de todos vocês a qualquer hora do dia. Podem me ligar. Amém?
e mandar mensagem. Quem não tem meu número ainda, eu vou deixar os cartãozinhos ali em cima. Você põe meu número, as mulheres põem o número da pastora, para nós fazermos tudo com ordem e decência. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Jesus. Levado vocês mãos do Senhor. Com medo de pregar agora, viu? Glória a Deus. Interessante, igreja, que Deus tinha me dado essa palavra faz mais ou menos umas 2 semanas. Eu falei, vou ministrar essa palavra na igreja. Mas não era eu, né? Deus faz do jeito que faz, né? Glória a Jesus. Você que não está bem de saúde, não está bem emocionalmente, eu estaria aqui para orar por você, amém? Glória a Jesus. Principalmente do emocional, igreja. Você que está com o teu emocional abalado, não pode deixar essa tristeza assolar no teu coração, não. Você tem que buscar a libertação dessa tristeza. E a unção do Senhor, ela quebra todo o jugo, né? A unção do Senhor que Ele coloca sobre as nossas vidas é para nós executarmos, né? É para nós trabalhar para Ele. E essa noite, pode se sentar, eu vou falar rapidinho. Essa noite o Senhor, eu tive um arrebatamento de espírito, nunca passei por isso, nunca. Não estou aqui para... Falei para o meu esposo, eu quero agora que o Senhor me leve me rebata para a glória, porque essa noite eu tive um arrebatamento. Eu senti literalmente que eu vi quando o meu espírito saiu do meu corpo. E de repente, quando eu me vi num lugar muito escuro, mas muito escuro mesmo, muito escuro, que eu não via nada. Eu via gritos, eu via ranger de dente, eu via de repente eu me vi dentro de uma mata, tentando me esconder. Não era mata, era muito, muito estranho o sonho. O sonho foi muito, mas eu comecei a sentir na minha carne, né, na minha alma, a dor daquele lugar, aquele medo. Comecei a sentir muito medo. E de repente eu vi um homem, e eu achei que aquele homem vinha para me tirar daquele lugar. E quando eu olhei para aquele homem se transformou num monstro, num demônio mesmo, uma coisa muito forte. Ele se transformou e gritou bem alto: eu não tenho compaixão. E aí eu falei assim, aí eu vi mais aflita ainda, que eu pensava que ele ia me tirar daquele lugar. De repente ele fala que não tinha compaixão. Aquilo, eu comecei a ficar angustiada, e de repente eu acordei. E aí fiquei lá acordada, e de repente a Izinha entra. 10 minutos depois a Izinha entra: mamãe, eu posso ficar aqui um pouquinho? E aí eu falei assim, e ela falou: eu tive um sonho tão ruim, uma coisa muito ruim. Mesmo o que estava acontecendo com ela, estava acontecendo comigo. E depois aí eu falei: filha, vamos orar. Orei, repreendi aquilo e fiquei acordada. Depois das 3 horas, estou acordada até agora. Dormi um pouquinho depois do almoço, consegui descansar um pouco, mas aquilo ficou agoniando no meu coração. Eu falei: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Comecei a conversar com Deus. Espírito Santo de Deus, nesse final de tarde, o Espírito Santo falou assim para mim: tem muitas almas indo para o inferno, entrando naquele sofrimento, e eu vou requerer da minha igreja que não executa a minha obra de acordo. Eu vou requerer da minha igreja aqueles que não executam, pessoas que estão indo para o inferno, e a igreja simplesmente com aquele egoísmo, se preocupando só consigo, com a família. E aquilo ficou muito forte no meu coração. O Senhor falou, Deus permitiu ir lá naquele lugar. E tem ido de forma muito triste, pessoas matando mesmo. Chega, pá, as pessoas estão morrendo assim, igreja. O diabo está furioso, ele não tem, a igreja... Por que está acontecendo tantas coisas horrendas no mundo? Porque a igreja está acomodada. Estamos preocupados só conosco. E nós temos que avançar. Nós temos que avançar, e nós não podemos ter medo, né? Como o pastor aqui ministrou, por mais que se levantem os nossos inimigos muitas vezes vão armar cilada para ele mesmo, né? Não, vai cair na cilada, só que a cilada que ele vai cair é a cilada que o pastor ministrou aqui. Vai cair na mão de Deus, vai se converter. Se não quiser se converter, é problema dele, mas a maioria se converte, igreja, quando cai na mão de Deus.
Quando nós caímos na mão de Deus, quando Deus se apresenta, né? Deus se apresenta de uma forma muito forte. É por isso que nós temos que orar, porque os nossos inimigos, eles acham que vão estar lutando contra nós, mas não é contra nós, é contra o nosso Deus vivo, né? E quem é que consegue vencer esse Deus todo-poderoso que nós servimos? Então, igreja, vamos orar pelas almas, vamos orar por salvação das almas perdidas. Eu oro pela minha parentela, porque no meio da minha parentela ainda tem almas ali que precisam se regenerar ao Senhor. Oro pela parentela do meu esposo. É só oração, e vamos orar um pelo outro, vamos orar, vamos avançar, vamos arrumar meios, vamos nos revestir mesmo. Essas idas que nós estamos indo lá em oração da mata, isso é para nós nos revestirmos do poder de Deus. Não é lá para nós buscar chave, né? Para nós não chave, muitas vezes o Senhor revela aqui, igual nós oramos sexta-feira retrasada, né? Já consegui aí a minha aposentadoria. Eu me lembro muito bem que eu peguei aquele monte de